Então vamos lá para a nossa segunda videoaula. Vocês estavam tendo bastante dificuldade para compreender as ligações químicas, então vamos ver se a gente consegue, através desse vídeo, solucionar algumas dúvidas. Então nós já sabemos que tudo é composto por átomos, que os átomos possuem prótons, elétrons, nêutrons, que nas eletrosferas os átomos estão distribuídos em até 7 camadas, KLMNO, daquela forma que nós gravamos, 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8. Bem, hoje a gente vai conversar sobre como esses átomos se ligam, tá? E é o que nós chamamos de ligações químicas. Para isso, a gente precisa lembrar dos tipos de ligações. Nós temos as ligações iônicas e as ligações covalentes. E temos também a ligação metálica, que nós ainda não vimos em aula, mas já vamos adiantar hoje aqui, tá? Então, vamos por partes. Começaremos com a ligação iônica, tá? Então, vamos lá. Nas ligações iônicas, nós vamos ter o ganho ou perda de elétrons. Então, vamos imaginar que eu tenho um átomo qualquer. Vou dar o nome dele de X, que ele tenha na sua camada K 2 elétrons, na sua camada L 7 elétrons. E aí, existe um outro átomo, que eu vou dar o nome de Y, que ele tenha na sua camada K 2 elétrons e que ele tenha na sua camada L 1 elétron. Segundo a regra do octeto, todo átomo precisa de 8 elétrons na última camada para ficar estável. E ele vai fazer o que for necessário para conseguir isto, tá? Então, neste caso aqui, a gente tem que pensar em duas possibilidades. O que é mais fácil? Este átomo X doar 7 elétrons para este conseguir ter 8, ou o átomo Y doar este único elétron da camada L para o X para que ele possa ter 8 na última camada. Que é mais fácil doar 7 ou doar 1? Muito mais fácil doar 1. Então, este átomo vai doar o elétron para cá. Quando ele faz isso, como ele só tinha um elétron nessa camada, essa camada se desfaz. Tá? Acabando aqui. Essa camada vai se desfazer. Eita. Então, voltando, essa camada vai se desfazer. Tá? E aí, a gente vai ter a migração deste elétron para a camada do X. Ele ficou aqui. Tinha 7 elétrons na última camada e agora ele passa a ter 8 elétrons nessa última camada. Já este átomo Y, essa camada L dele deixou de existir. A única exceção à regra do octeto é quando o átomo só fica com a camada K. Aí ele pode ter 2 na última camada e ele vai estar estável, tá? Então, aqui agora a gente tem o X com 8 elétrons na última camada e o Y com a única camada K com 2 elétrons. Agora, ambos estão em equilíbrio. O X com 8 e o Y com 2. Lembrando que é uma exceção, porque só quando só se tem uma camada, tá? Quando que essa ligação iônica vai acontecer? Ela vai acontecer geralmente com o encontro de um metal com um ametal.
Quem são os metais? Na tabela periódica são aqueles que estão na família 1A, 2A, 3A, tá? Principalmente estes metais é que vão ser os cátions, os que vão perder elétrons, tá? E aqui a gente vai ter os ametais, que vão ser os que vão ganhar elétrons, os ametais da família 5A, 6A, 7A, tá? Então, aqui no caso, nós teríamos o Y, seria o cátion, porque ele perdeu elétrons, então ele ficou positivo. E o X seria o ânion, porque ele recebeu mais elétrons, tá? Então, se a gente lembrar, o que significa um número atômico? É a quantidade de prótons, lembra? Então, o X tinha 2 mais 7, ele tinha um número atômico igual a 9. Ou seja, ele tinha 9 prótons. Ok? Agora, ele tem 2 mais 8, ele tem 10 elétrons, ou seja, ele está mais negativo. Aqui o Y tinha como número atômico 3. E agora? Ele tem como número atômico? Aliás, ele tinha 3 prótons, continua tendo 3 prótons, mas agora ele tem só 2 elétrons, ou seja, ele ficou mais positivo do que negativo. Tranquilo? Então, vamos passar agora para o próximo, que é a ligação covalente. Então, em sala de aula, a gente citou o exemplo que é muito comum de quando a gente está na chuva e aí nós queremos auxiliar alguém que está debaixo da chuva sem proteção. E você tem um guarda-chuva. O que você vai fazer? Você vai chamar essa pessoa para você dar uma carona de guarda-chuva. As duas vão ficar debaixo do mesmo guarda-chuva. Isso é o compartilhamento. No caso aqui, a gente vai ter essa situação com compartilhamento de elétrons, tá? É uma situação onde o átomo vai ficar com dificuldade de doar e o outro também. Então, o que é melhor? Os dois compartilharem. Vamos pegar aqui um exemplo bem simples e comum da nossa molécula de água. O H2O. Lembrando que a gente fala H2O. Por quê? Porque esse 2 pertence ao H. Daqui a pouquinho a gente vai ver o porquê. Então, vamos lá. Quando eu olho lá na tabela periódica, eu sei que o hidrogênio ele tem somente um elétron na sua última camada, inclusive que é a primeira e a última camada, a camada K. Já o oxigênio, ele vai ter 6 elétrons na sua última camada, que é a camada L, tá? Ele tem 8 elétrons no total. Então, vou colocar aqui, só para vocês lembrarem, o hidrogênio tem o Z igual a 1 e o oxigênio tem o Z igual a 8, tá? Na última camada, o oxigênio tem 6 elétrons e na sua única camada, o hidrogênio tem 1 elétron. O hidrogênio precisa, como ele só tem uma camada, é a camada K, ele precisa de mais um elétron aqui, para ele ficar feliz, para ele ficar estável, completamente equilibrado. Mas se o oxigênio doar um para ele, aí ele vai ficar mais longe do equilíbrio ainda. Então, da mesma forma como o hidrogênio não pode doar para o oxigênio também não pode doar para o hidrogênio. Então, o que eles vão fazer? Eles vão compartilhar este elétron. Aí o hidrogênio pega e chama o irmão gêmeo dele. Ô hidrogênio, vem cá. Tem um oxigênio precisando aí de ajuda.
Ah, beleza, porque aí eu também estou precisando de ajuda. E aí, compartilho aqui. Olha que legal. Quando a gente tem estas ligações covalentes acontecendo, os átomos entram em equilíbrio compartilhando seus elétrons. Ninguém está doando, ninguém está perdendo, está todo mundo ganhando aqui nessa situação, porque está todo mundo se equilibrando. Aqui eu tenho um hidrogênio que antes só tinha um, agora tem 2 elétrons na sua única camada, que é a camada K. Então, belezinha, ele está em equilíbrio. 1, 2. O outro hidrogênio também, 1, 2. 2 hidrogênios felizes, estáveis. E o oxigênio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora o oxigênio tem 8 elétrons na sua última camada, tá? Então agora tanto o oxigênio quanto os 2 hidrogênios estão estáveis, estão em equilíbrio. Isso é a ligação covalente, quando eu tenho compartilhamento de elétrons. Quando que essa ligação vai acontecer? Geralmente entre ametais e ametais. Nossa, metais e metais? É. E aonde que elas estão? Na camada 5A, perdão, na família 5A, 6A, 7A. Então, entre ametais é mais comum ligação covalente. E entre metais e ametais vai acontecer a ligação iônica, com ganho ou perda de elétrons. E aí nós temos, por fim, a ligação metálica. Essa ligação metálica, ela vai acontecer entre metais, óbvio, ligação metálica entre metais. E aí a gente vai ter uma nuvem de elétrons ou um mar de elétrons que vão ficar livres, tá? E isso vai permitir a formação de ligas metálicas, vai formar ótimos condutores de eletricidade, de calor, uma infinidade aqui de materiais que nós usamos no nosso dia a dia, ok? Então, a ligação metálica forma as ligas metálicas, ok? Para acabar, vamos ver como que a gente vai representar essas fórmulas dessas moléculas, tá? Então, nós temos a primeira fórmula eletrônica. Vou fazer aqui a fórmula eletrônica do gás hidrogênio. Então, lembrando que o hidrogênio é o elemento químico. O gás hidrogênio, ele é formado por 2 átomos de hidrogênio. A sua fórmula eletrônica, eu vou representar os elétrons com aquele pontinho. Esta é a fórmula eletrônica. Melhor ainda, sem esse retângulo aqui no meio, tá? Ignora isto. Vou fazer a fórmula eletrônica. Pronto. Esta é a fórmula eletrônica, tá? Onde eu simbolizo com os pontinhos os elétrons que estão sendo compartilhados e também os átomos na sua verdadeira quantidade na molécula. Na fórmula estrutural plana, eu vou representar através de um traço o compartilhamento de elétrons. Ah, professora, se eu tivesse aqui 2 elétrons sendo compartilhados entre os dois? Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Aí eu faria 2 traços, tá? Mas como só tem um compartilhamento, eu vou colocar somente um traço. Então, essa daqui é a estrutural plana e essa daqui é a fórmula eletrônica. Por que plana? Porque mais para frente vocês vão estudar que a química ela vai ter umas ligações tridimensionais, tá? E essas moléculas elas são ligadas de uma forma tridimensional, na maior parte das vezes, que aqui a gente não está demonstrando, tá? Já na fórmula molecular, eu coloco o símbolo do elemento químico e a quantidade de átomos que estão sendo necessários para formar aquela molécula. Percebe aqui
que este número 2 não representa a quantidade de elétrons compartilhados. Vai representar somente a quantidade de átomos de cada elemento envolvido na molécula. Ok? Gente, eu espero que tenha ficado mais claro. Beijo, queijo, rapadura e até a próxima.